Quero bater papo aqui rapidamente, alguma coisa que nesses momentos aí está incomodando muita gente. Eu fico impressionado de ver certas coisas, né, que acontecem no nosso meio, na sociedade no geral, mas principalmente também no meio de nós, os evangélicos. Ultimamente está circulando um vídeo aí, nesses últimos dias, né, de um tal satanista aí, satanista de Araque, aí, fazendo ameaças contra a igreja e contra os crentes, se regozijando aí, baseado na história das eleições. E tá muita gente assombrada e compartilhando esse vídeo, meu Deus do céu, a gente fica assim, às vezes, não sabe se ri ou se chora, por causa da ignorância de algumas pessoas ou da ênfase que se dá, dando ibope, divulgando bem no fim, dando lucro para esse camarada e que não merece atenção, né? Mas o que me impressiona é o seguinte, como as pessoas se impressionam por pouca coisa. Eu lembro que final do ano passado, me lembro bem, período do ano passado, eu ainda ministrava uma palavra e eu dizia naquele momento que era a hora de a gente deixar as nossas meras paixões políticas de lado, que era o momento de nós olhar além disso, que não é meramente conflitos políticos, mas que é um conflito espiritual, né? E muito além do que isso, né? Mas muita gente ignorou, uns até saíram chateados, não gostaram da conversa. Hoje fica todo mundo dando de ibope para um vídeo de um satanista, ou mais que um vídeo aí, e todo mundo divulgando e assombrado. Aí até me impressiona isso, que os crentes, né? Ah, como se isso fosse uma novidade. Ó, o satanista invocando demônio lá e ameaçando a igreja e fazendo trabalho com o candidato preferido dele lá e não sei o quê, e todo mundo fazendo isso. Quando a gente prega a palavra na igreja e diz estas coisas, como eu falei ano passado, antes de todo esse conflito, que o conflito aí é de reinos, muita gente não levou isso em conta. Olha, a gente fala a palavra de Deus, a gente lê, a gente prega, e o pessoal pode ficar dormente. Aí quando vem um satanista falar, fica todo mundo impressionado e dando crédito para um satanista, ignorando aquilo que é pregado na igreja, nos cultos, nas reuniões ministeriais, como eu ministrei há pouco, né? E outras coisas assim. E daí o pessoal não se impressiona, não dá muita atenção, né? E aí vem essa baboseira do satanista falando e fica todo mundo impressionado e dando ibope, dando atenção para isso, se impressionando com isso. E, que horror, olha o que está acontecendo. Gente, isso não é novidade, essa guerra espiritual vem desde antes da fundação do mundo. Satanás se levantou contra Deus, contra todo o projeto de Deus. Isso é antigo. Olha, para que acha que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, verso 2, disse: a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra os principados, contra os dominadores do mal, as potestades malignas que estão à nossa volta nos ares? Por que acha que diz? Por que Pedro, no capítulo 5, verso 8, da sua primeira carta, disse: Satanás, vosso adversário, anda rugindo como um leão feroz, em volta, procurando a quem ele possa tragar? Então se prega isso na igreja, lê e fala, e muita gente não dá bola. A palavra, no momento, é polarização. Isso também é bíblico e não é novidade. O mundo todo, não é só a política no Brasil que se polarizou entre dois partidos, dois candidatos, com ideologias e com filosofias ou projetos de governo bem opostos e bem diferentes, por isso se polarizou. A polarização é mundial. Por quê? Porque a Bíblia fala apenas de dois reinos que querem dominar o mundo. E as pessoas ignoram as profecias, as revelações bíblicas. Ora, isso é bíblico. Sabemos que, por exemplo, quando Jesus veio e deu a primeira missão aos seus primeiros discípulos, por está registrado em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10, quando o Senhor enviou ali os primeiros discípulos com uma missão, qual foi a ordem? O Senhor disse: pregai ou anunciai que é chegado o reino de Deus. Ora, ninguém desbanca um reino e impõe outro sem conflitos. Agora nós temos gente que não quer conflito, quer estar de bem com todo mundo, mensagenzinha de mamão com açúcar para agradar todo mundo. Olha, o próprio Jesus também disse: eu não vim trazer paz na terra, vim trazer espada. De agora em diante, dentro de uma família, a família vai estar dividida, pai contra filho, sogra contra nora, mãe contra filha. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho veio trazer, sim, divisão. Separação de água. Malaquias já disse: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então como é que nós queremos um evangelho que agrade a gregos e troianos e paz para todo mundo, esse negócio, né?
de paz e amor que a gente vê de um certo lado aí, isso é enganação. O Evangelho veio trazer guerra, veio trazer separação. Olha, quando Jesus dá essa missão aos seus discípulos, anuncia que chegou o reino de Deus, quer dizer, você tem que desbancar o outro reino. E não existe desbancar um reino e vencer outro sem conflito, sem guerra. Por isso que Paulo já dizia, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? As guerras do Antigo Testamento ilustram a guerra espiritual que a igreja vive. Claro que nós não vamos apelar para armas carnais, e não é esse. A Bíblia já diz, a guerra é espiritual. Então como é que um satanista vem e faz ameaça, fica todo mundo impressionado? Essa guerra é de séculos, é de milênios, né? E o desfecho final só vai ter quando Cristo voltar e derrotar o anticristo. Então essa chamada polarização é bíblica e existe, está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. Por quê? Porque nações vão se aliar ao anticristo e tudo está sendo preparado. Estamos vivendo o que a Bíblia fala em Mateus 24 e Lucas 16 e em diante, dos princípios das dores, os sinais do fim. Estamos vivendo isso. Então o mundo está se polarizando porque é só dois reinos: reino da luz, reino das trevas, reino de Cristo, Filho de Deus, e reino do anticristo, filho de Satanás, que vai se manifestar em breve. Ele está chegando. É bíblico e vai acontecer. E estamos vivendo esse conflito de preparação desse reino. Preparação do reino de Satanás pelo anticristo, que vai querer governar a terra, e preparação do reino de Cristo, aqueles que serão salvos e tirados da grande tribulação, e que o mundo vai mergulhar no caos e na destruição final. Cada coisa ao seu tempo, a conversa é longa e muitos detalhes. Estou falando de modo globalizado aqui, antes que alguém já entre aí, está confundindo arrebatamento, volta de Cristo, tribulação, pré, o pós, milênio, não sei o que, tá. Tudo isso a gente entende, tudo isso a gente prega e tem estudos prolongados de todos esses detalhes. Então estou falando em linhas gerais assim, para bom entendimento aí, os bom entendidos entendem o negócio, né? E quem não entende muito bem do assunto, procura uma igreja séria que dá ensino e estudo sobre essas questões escatológicas para você entender. Tá certo? Então a polarização não é a polarização política, é uma polarização de reino. Então o conflito começou. Então, por exemplo, a gente acha assim, muitos querem viver essa harmonia, essa paz com todo mundo, essa coisa assim, que não existe no Evangelho. O Evangelho veio trazer conflito mesmo, é conflito de reino, é desbancar um reino e implantar outro. Então a coisa é guerreado mesmo, então não é novidade, né? A Bíblia nos ensina, nos adverte tudo isso. Agora eu vejo crentes impressionados por causa de um vídeo de um satanista. Mas o que é isso, gente? Rasga isso, joga isso fora, não merece crédito, não merece ouvir. A Bíblia nos ensina que a nossa guerra é forte, é pesada, é contra esses principados. Não precisa nós estar publicando e dando audiência e transmitindo a mensagem desse maluco aí, não, tá? Vamos para a Bíblia e para a palavra de Deus. Olha, Jesus adorava um conflito, gente. Olha, Jesus veio para todo mundo, pregou desde os miseráveis mendigos lá dos becos e tudo, até dentro das lideranças, né? E hoje tem gente, igreja com política, política na igreja, não sei o que. Tem como separar uma coisa da outra, gente? Nós estamos envolvidos em tudo isso? O que acha que aconteceu? Quando nós somos igreja de Cristo, mas ainda estamos na terra, como cidadão, vivendo todas as mesmas coisas, debaixo das mesmas, que todo mundo, das mesmas leis, do mesmo ambiente, vivendo na terra, né? Até que Cristo venha nos buscar. Enquanto isso, nós estamos em guerra aqui, sim. Então não tem como separar essas coisas. Olha, Jesus não fazia isso. Jesus foi em encontro de todos os necessitados lá, mas também ele recebeu e também confrontou as lideranças de Israel da época, as lideranças religiosas e políticas de Israel, do governo de Israel. Olha, quando ele parece que Jesus adorava arrumar uma confusãozinha, né? Engraçado. Veja bem, ele passa no tanque de Betesda, né? Passa no tanque de Betesda, não tinha muita gente doente ali, esperando o tal agito das águas pelo anjo para ser curado. Jesus passa lá e cura um homem, e diz: homem, toma a tua cama, que era uma espécie de esteira que ficava ali deitado, toma a tua cama, põe embaixo do teu braço aí e vai embora. Mas só que acontece o seguinte, era dia de sábado. Pô, tinha segunda, terça, quarta, quinta, até sexta para Jesus fazer o milagre, e ele tinha que exatamente no sábado curar e mandar o moço pegar a sua cama e ir embora. Já arrumou conflito na hora. As lideranças já começaram a confrontar o moço. É sábado, tu não sabe que não pode, né?
Aí, de outro momento, Jesus está na casa de um dos principais dos fariseus, que era um liderança, está lá para almoçar. Tem um homem doente lá, com, a Bíblia diz hidrópico, né? Com problema sério de saúde. Jesus pega e cura o homem no sábado, na casa de um líder fariseu. Por que Jesus confrontava isso? E por que hoje nós não queremos confrontar as coisas, né? Ah, mas é nosso irmão, é irmão da igreja ali, é o obreiro do nosso ministério, mas está do lado errado, do lado podre do negócio aí. Como é que nós vamos aceitar e ficar de bico calado porque não queremos arrumar confronto? Ah, mas é a outra igreja, vamos arrumar problema com o pastor, vamos arrumar problema com o governo do estado, com o presidente da república ou com não sei quem. Não, gente, não importa. O evangelho veio fazer separação de águas. Jesus disse, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, de agora a gente vai estar dividido. Né? Então essa polarização é bíblica, está aí, está acontecendo a nível mundial. Por quê? Porque o conflito dos reinos que começou lá atrás, né, há muitos séculos, está chegando no seu desfecho final e agora a coisa está polarizando sim. Quem vai ficar do lado do Satanás, do anticristo, do reino das trevas, e quem vai ficar com Cristo, do reino da luz, o reino do Filho, do amor de Deus, e toda essa coisa que a Bíblia nos ensina. Não conhece Bíblia, estude Bíblia. E vai compreender essas coisas. Então hoje é uma polarização sim, não é uma polarização de política, como tu vê toda hora nos jornais, e uns contras a favor, a polarização, não sei o que, tá em torno do candidato A, do candidato B, do partido tal, partido não sei o que. Não é questão de partido nem de pessoas, é uma questão de conflito espiritual, de reinos espirituais, e só existem dois, não existe um terceiro, né? Essa história que há tanta confusão que se busca em tanta coisa hoje, que se faz, e esquece a verdade. É conflito de dois reinos, sim, e esse conflito está chegando ao desfecho final, e por isso a coisa está ficando acirrada mesmo, aguerrida, é difícil, né? E intensa, e é a hora da separação de águas, de que lado você está, certo? E é isso que nós precisamos entender com certeza, com clareza, o contexto que estamos vivendo, entender a Bíblia nesse contexto, saber aplicar e saber viver o que a Bíblia nos ensina no contexto em que nós estamos vivendo, gente. É muito sério, é mais sério que muita gente está pensando. É hora de despertar, hora de acordar, né? E viver essas verdades. Agora, essa coisa de política, hoje alguns ofendidos, porque política na igreja, por isso, porque aquilo, como a igreja está no mundo, já não tem como se separar disso, e nós vamos sofrer as consequências. Aqueles que fizer que nem Pilatos, simplesmente lavar as mãos e deixar que os maus decidam, esteja preparado para sofrer as consequências do mal que virá. Se nós não resistirmos, não, mas é bíblico, o mal vai vir igual, vai se levantar, vai, mas a igreja tem que estar resistindo. A própria Bíblia diz que esse espírito, esse anticristo não se manifesta e não tomou conta ainda, porque ainda há na terra alguém que resiste. Quem é? O Espírito Santo de Deus através da igreja. No momento que a igreja for tirada daqui, ele vai tomar conta dessa terra e o caos vai ser instalado. Mas até lá vamos resistir até que Cristo venha e a guerra está travada. Mas tem gente que não acredita nisso, tudo bem, vai ler a Bíblia. Não quer crer, não creia, sofra as consequências que está aí acontecendo, gente. Então o pessoal fica com isso, né? Aí fica atacando o presidente, porque a maioria, a grande maioria, né, dos evangélicos verdadeiros que entendem Bíblia estão apoiando, sem dúvida alguma, o Bolsonaro, por causa dos princípios que ele defende. Né? E estão contra o outro porque o outro a defende e apoia tudo que não presta, tudo que é contra os princípios familiares, princípios bíblicos, cristãos, enfim. Então está polarizado sim, mas como disse, não é meramente político. Aí alguém fica atacando o presidente, porque os crentes, os evangélicos apoiando o presidente porque ele é maçom, porque ele é isso, porque ele é aquilo, né? Ignoram, eles acham que a gente queria um pastor de presidente. Ele é presidente de todos. Então ele vai na igreja evangélica, ele diz que é católico, ele vai na igreja católica, ele vai em qualquer outra religião, ele é presidente do Brasil. O pessoal confunde também Estado laico com igreja. O Estado é laico, não pode interferir na igreja. Por isso se dá liberdade religiosa a todas as religiões. Não pode também ser parcial, dar liberdade para um, dar liberdade para outro. E as leis seriam injustas. Então a liberdade religiosa é para todos. Então todo mundo proclama a sua fé, a sua religião, respeita cada um e cada um prega a verdade que crê e crê quem quiser, aceita quem quiser. Isso é a liberdade, né? Mas a liberdade de pregar.
também todos temos, né? Então a pessoa fica atacando o presidente porque ele é isso, porque atacando os crentes porque apoia o presidente que não é evangélico, que não é isso, que não é aquilo. Olha, é outra coisa que a gente que ignora a Bíblia. Vai ler profeta Isaías lá. Vai ler o profeta Isaías quando ele fala, parece que no capítulo 44, quando ele fala do rei Ciro. Quem era o rei Ciro? Olha, Isaías profetizou uns 200 anos antes desse rei existir, certo? E quando esse rei se levantou, ele ficou impressionado com as profecias e cumpriu o que Isaías havia profetizado. Olha, Ciro, chamado Ciro Grande, que foi imperador da Pérsia, logo após o Império Babilônico, quando Israel passou os 70 anos cativo na Babilônia, e esse Ciro o Grande, quando se levantou e expandiu o seu império como nunca, um dos maiores impérios que teve, ou o maior, em conquistas e tudo, e esse camarada trouxe grande prosperidade, e a questão é a seguinte, ele dava liberdade religiosa às nações, aos povos que ele conquistava, por império, ele dava liberdade de cultura, de religião, de tudo. Foi o caso que ele decretou o retorno de Israel para a sua terra e a reconstrução de Jerusalém e do templo. E aí a Bíblia, né, para dar um nó na cabeça de alguns fanáticos meio mal entendidos hoje, a Bíblia ali, o Senhor, através da boca do profeta Isaías, chama Ciro de meu servo, conforme a tradução bíblica, meu pastor, meu ungido, para fazer aquilo que eu quero, o que eu pretendo. Então, às vezes, essa visão, às vezes, de nós, aí, um pouco limitada de alguns, que unção, ele acha que é só aquela coisa pentecostal que nós cremos e amamos, lógico, que é só aquele negócio pentecostal, né? Tá? Não, a unção de Deus é para capacitar alguém para uma obra. Então aí, o que é isso, pastor? Está na Bíblia. Deus chamou um rei ímpio, pagão, idólatra, chamou de meu servo, meu ungido, para fazer o que eu determinei. Então Deus capacitou aquele homem para cumprir um propósito de Deus, embora ele não fosse um filho de Deus. Então não quer dizer que nós temos um presidente que os evangélicos estão apoiando, mas ele não é crente. Como é que apoia que não é crente? Como é que vai apoiar o outro? Basta ver os vídeos que estão aí circulando dos ambientes que ele frequenta e das pautas que ele defende. Como é que vamos apoiar alguém que é contra a família? Por exemplo, nós evangélicos não apoiamos o aborto, nós evangélicos não apoiamos as drogas, os vícios do modo geral, nós evangélicos não apoiamos a imoralidade sexual, corrupção, de toda natureza, não apoiamos. O outro apoia tudo isso. E daí tem cristão, não apoia o Bolsonaro porque ele não é crente, porque ele é maçom, não sei o que lá, mas apoia o outro que é terrível. Então você tem que, hoje o que eu tenho falado? Tem que discernir espírito, que é um dom que a Bíblia dá. Então você precisa também entender na Bíblia e na revelação de Deus os dois espíritos. De que lado está o espírito de Satanás, do anticristo, e de que lado está o espírito de Deus agindo. Porque é os dois espíritos que agem na terra, não é 3, não é 4, não é 10, é 2. É 2 reinos, é 2 lideranças espirituais, é 2 focos, certo? Então você precisa entender que qual é o espírito que está de um lado e qual é o espírito que está do outro. Oração, discernimento espiritual, palavra de Deus. É o caminho para você compreender o conflito que se vive e parar de se impressionar com o videozinho do satanista e dando ibope para ele. Joga isso fora, apaga isso, para. Não perde tempo ouvindo isso. Eu comecei a ouvir aquele vídeo, preciso ouvir um satanista? Não preciso ouvir não, eu tenho que ouvir Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Me ensina tudo o que eu preciso saber sobre a nossa guerra espiritual, nossa vida terrena aqui, nossa guerra aqui e o nosso fim, né? Depois daqui, a nossa eternidade. A Bíblia tem tudo e me ensina e me adverte tudo isso. Eu vou precisar de ficar dando ouvido para um satanista? Para, gente, com isso, joga isso fora. Vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir que Deus ensina, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia, vai entender as coisas espirituais e deixa essa paixão política, porque meu partido preferido, não importa se está indo para o inferno, é meu partido, para com isso. Não importa se está defendendo os infernos, é o meu ídolo, é o meu candidato preferido, para com isso. Vai olhar a causa que cada um defende. E para com isso, mas não é crente, mas não é isso, não é aquilo, porque vai cá, porque vai lá, para. Né? Deus pegou um rei ímpio lá e disse, é meu ungido, é meu pastor para fazer o que eu quero. E daí é isso que nós precisamos entender. Se é conversão, se vai ser salvo, não vai ser outra questão. Quantos candidatos não crentes até passaram pela nossa igreja, eu tive o prazer de orar com alguns,
de falar a palavra de Deus e orar com alguns, se eles vão crer, vão salvar, não, mas estiveram na igreja, estiveram no culto, ouviram a palavra de Deus, receberam uma oração, não só numa questão política, mas receberam oração numa questão espiritual, como eu orei com alguns, pela vida pessoal, pela família, pela salvação. Se ele vai crer, se eles vão crer ou aceitar, não sei. Então nós temos, mas a semente está lá e Deus é que sabe o seu tempo, pode frutificar. Então pare com essa murmuração, porque política, igreja política e não sei o quê, e porque um presidente que não é crente, os evangélicos apoiando, porque ele vai aqui, porque ele vai lá, deixa de bobagem. Olha para o Espírito que está agindo nas coisas, compreenda isto e não se impressione com coisas insignificantes. Não dá ouvido para Satanás e para satanista, não, aí dá ouvido para o Espírito Santo de Deus, para a palavra de Deus e para aquilo que é sério. Então, que Deus te abençoe aí, fica na paz, tá bom? Você tinha mais alguma coisa, tanta coisa a gente aí falando aqui, e teria sim teria muitas outras coisas a falando, baseado na Bíblia, trazendo para esse nosso contexto, né? Mas de maneira rápida e meio resumida, tenho falado desse conflito e dessas coisas, né? E como Jesus também chegou e confrontou, né? Eu sei esses dois casos, mas teve outro caso também de Jesus na sinagoga. Olha, na sinagoga, dia de sábado, os judeus se reuniam para ler a palavra, Jesus vai lá, e tem lá um homem da mão, um problema na mão mirrada, o seco lá, e Jesus pega a hora ali, ou determina ali a cura do homem, o homem sai curado, num dia de sábado, confrontando as lideranças todas, por causa das muitas tradições que aquele povo estava tão corrompido, né? As lideranças da época lá de Israel estava tão corrompida, né? E Jesus veio confrontando tudo isso, quebrando as tradições e costumes deles para mostrar o que era isso, o conflito de reino, né? Como eu disse antes, não tem como você implantar um reino sem conflito, sem desbancar o outro, gente. Então Jesus veio e fez isso, né? E continua fazendo hoje através da igreja, e como nós estamos na linha reta, na linha final, o conflito é muito mais intenso agora. E muitos ignoram completamente a história da igreja. A igreja viveu debaixo de conflito o tempo todo, né? Desde a sua implantação, o conflito de reino se estabeleceu e, como diz, não encerrou ainda. Em cada período da história da igreja, um tipo de perseguição, um tipo de conflito. Muita gente ignora que hoje nós ainda temos em várias regiões do mundo, principalmente em países de confissão islâmica, em países ditadores, comunistas e socialistas, que continuam fazendo mártires cristãos. Quem declara a sua fé em Cristo são perseguidos, aprisionados, açoitados, e muitos são literalmente martirizados, fuzilados, decapitados. Está aí, mas a imprensa, a famosa imprensa que está do lado do mal, a grande maioria, né, não anuncia, não divulga, nem dão ênfase a isso. Vem brigar dentro do Brasil pelos tais direitos humanos e movimentos feministas de igualdade e outras coisas. Tem algumas coisas boas e outras não, enfim, né? Não entrando nessa questão, mas aqui onde se tem toda a liberdade, eles vêm querer brigar e interferir. Mas vão lá nesses países, mas lá é botar o pescoço na guilhotina, e lá ninguém vai falar de direitos humanos, onde estão massacrando mulheres, onde estão massacrando cristãos, martirizando e tudo. Aí lá ninguém vai tratar, né, de direitos humanos lá. Mas aqui onde nós temos uma democracia, um governo que dá toda a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de religião e tudo, daí as centenas de milhares de denominações religiosas que se tem no Brasil, qualquer um vai ali na esquina, bota um nome que quiser lá e está lá pregando a sua religião, a sua fé, e ninguém interfere. Vai nesses outros países ver se consegue fazer, né? Então aí, por aí vai indo, e as pessoas ignoram muita coisa, e se deixam levar ou influenciar por coisas banais, sem sentido, e coisas maliciosas, e que é o problema, né? E não entende esse grande conflito que nós vivemos, gente, né? Que é muito além do natural e daquilo que os olhos veem, né? Então não é nenhuma novidade essa coisa que está aí, que está impressionando, parece muita gente. Deixa isso para lá, tá certo? E vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então olhe para a palavra para ver quanta instrução, quanto ensino e quanta revelação o Senhor nos traz. E isto é que importa, tá certo? Que nós temos que seguir, tá? E entender o contexto em que nós vivemos, gente, entender esse momento em que nós vivemos, tá
bom? Tudo de bom, um ótimo dia para todos. Aí teria mais coisas para falar, mas vamos deixar para uma próxima. Quem sabe daqui a pouco mais a gente entra e fala mais alguma coisa. Um abraço a todos.